Como começar um negócio no digital desde o zero, desde o início, sendo que ainda você não tem audiência, ainda você não tem pessoas que te seguem. O que que você precisa fazer para começar esse negócio e para começar a vender também, principalmente, tudo bem? Nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito daquilo que eu faço, a maneira como eu tenho feito e que tem dado certo para mim no canal da Bioquímica há mais de 5 anos, né? Hoje eu tenho mais de 40 mil pessoas nas redes sociais, no Instagram, melhor dizendo, YouTube mais de 15 mil pessoas e mais de 1.000 alunos ativos também. Certo? Então, vou te mostrar aquilo que eu faço, que dá certo para mim e que dá certo também para várias outras pessoas. E que eu acredito que é o método mais duradouro, aquilo que te permite manter a longo prazo, porque depende e se baseia num ponto muito importante que diz respeito àquilo que só você tem, que é o seu conhecimento, que é aquilo que é seu, aquilo que ninguém te tira, aquilo que ninguém pode né, afastar de você, tudo bem? Então, eu vou falar aqui hoje sobre iniciar esse novo negócio, esse negócio digital, e principalmente baseado na ideia de criação de conteúdo. Porque eu acredito que a criação de conteúdo é a melhor maneira de você ter audiência e você precisa de audiência para conseguir vender, para conseguir gerar receita, tudo bem? Você precisa de pessoas que confiem em você, confiem no seu trabalho e que acreditem que você seja capaz de resolver o problema delas, tudo certo? Então aqui eu vou falar a respeito de criação de conteúdo para quem tem pouco tempo, porque era o que eu tinha antigamente, né? Eu não tinha tempo, muito tempo disponível. O pouco que eu tinha, eu arrumei um jeito de fazer isso acontecer, tudo certo? Então, hoje eu já vivo exclusivamente para isso daqui. Então, hoje eu já tenho mais tempo. Mas quando eu comecei, não era assim, e durante 3 anos foi assim. Durante 3 anos e meio, melhor dizendo, foi assim. Eu, particularmente, tinha várias outras coisas para fazer, meu trabalho, né, CLT, e não tinha tanto tempo para me dedicar a isso, tudo certo? Então, olha só, quando você começa a criar conteúdo, qual que é o ponto importante disso daqui? A criação de conteúdo permite que as pessoas vejam aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, os seus valores, aquilo que é o seu conhecimento técnico também. Então, isso é o que vai conquistar e fazer a pessoa se aproximar de você e confiar e acreditar no seu negócio e na sua capacidade de resolver o problema dela. Esse é o principal ponto. Então, criar conteúdo é o que te mantém estável. Veja como que a maioria desses gurus aí que falam que você não precisa criar conteúdo, eles criam, certo? Eles criam, mas eles falam para você não criar. E aqueles que principalmente viveram durante muito tempo isso de não precisa criar, não precisa criar, não precisa criar, muitos já saíram do mercado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias assim muito extremistas que fogem muito ao senso comum, porque talvez aí tenha uma dosezinha de chances de dar erro, tudo bem? Então é importante a gente entender isso. E aí, esse processo de criação, para quem tem pouco tempo, a gente precisa colocar sua rotina na mesa. Entender. Se você trabalha fora, como a maioria de quem talvez me acompanhe, o que que eu faço nesse contexto se eu trabalho fora? A gente precisa estabelecer um processo. Só que antes de eu falar desse processo, eu vou citar uma coisa importante aqui. É, quando você começa a criar conteúdo e a se posicionar, você começa a ter pessoas chegando e essas pessoas começam a te dar feedbacks. Esses feedbacks serão os norteadores, os balizadores daquilo que vai ser o seu conteúdo futuro e daquilo que será o seu produto futuro, que é onde a gente quer chegar. A gente quer chegar no produto, naquilo que vai rentabilizar, naquilo que vai ser a sua fonte de renda, tudo certo? Mas para chegar lá, você precisa entender a construção desse conteúdo e como chegar até ele. Então, você precisa estabelecer um processo. Processos, frameworks são fundamentais para que você consiga, então, ter um negócio solidificado aqui dentro. Tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho desse processo e o que ele é. Primeiro ponto, o que é um processo? Um processo é uma sucessão de etapas. Isso é interessante. De etapas que têm início, meio e fim.
Aqui está o primeiro ponto. Então, para ser então um processo, é uma sucessão de etapas que tem início, meio e fim. Ou seja, um processo é uma união ou é um projeto que se repete muitas vezes. Eu pego lá um projeto, algo que tem início, meio e fim. Quando esse projeto começa a acontecer repetidas vezes, isso se torna um processo. Por isso que é uma sucessão de etapas. Quando você começa a padronizar e estabelecer processos, isso muda o jogo em todos os aspectos, inclusive na sua produção de conteúdo, tudo bem? Produzir conteúdo, gente, é difícil? É, sim. Produzir conteúdo, por vezes, é você falar sozinho por muito tempo. No canal da Bioquímica, eu falei sozinha por muito tempo, até a coisa começar a acontecer. E hoje eu ter uma audiência solidificada comigo, tá? Outra coisa, conteúdo depende daquilo que é o seu conhecimento. A gente vai chegar lá já já. Então, o que eu devo fazer primeiro? Tópico 1. Aquisição frequente de conhecimento. Ou seja, você precisa estudar. Isso é fundamental. Então, se você não estuda com frequência, você não consegue produzir bons conteúdos porque a fonte esgota, ok? A fonte se esgota. Então, se você não tem ali aquele processo frequente de aquisição de conhecimento, vai ficar difícil para você manter a produção de conteúdo. Então, o que eu quero aqui estabelecer primeiro, e eu vou até voltar aqui um pouquinho. Nós vamos trabalhar com a ideia de 4 horas por semana de produção de conteúdo. Tudo bem? Para começar, 4 horas por semana, eu acho que você consegue encontrar isso daí. Se eu, então, preciso de 4 horas, que é o que eu vou trabalhar aqui com essa ideia, eu preciso de um período de tempo para estudar. Então, eu acredito que, pelo menos de início, ali você precisa, talvez metade desse tempo estudando, hein? Vamos colocar aqui 2 horas de estudo como início, tá? Então, 2 horas de estudo. O que seria essas 2 horas? O que seria esse bloco de 2 horas de estudo? Não quer dizer que você vai estudar 2 horas direto? Se é o que dá para fazer, tudo bem. Se você fragmentar isso em blocos de 20 minutos, de 30 minutos ao longo dos dias, também pode ser. Aí você vai encontrando os espaços na sua agenda. É leitura frequente, é ler livros bons, principalmente conteúdo vindo de livros, certo? Por que eu acredito muito nisso? Quando você começa a ver muito conteúdo de outro produtor de conteúdo, você começa a só repetir o que ele está falando. Quer dizer que você nunca vai se embasar em ninguém? Não, não é isso. É claro, eu me embaso em uma série de pessoas. Eu tenho ali gente que eu gosto de ouvir para eu me embasar. Isso é fato. Mas depois de me embasar nessas pessoas, eu preciso também adquirir conteúdo próprio. Eu preciso formular as minhas próprias ideias, entende? Você também. Portanto, não negligencie as horas de estudo. É isso que vai te diferenciar, são essas horas que vão mudar o jogo para você, tudo bem? Aquisição frequente de conhecimento, isso não pode parar. Aí, aqui eu sugiro, então, que de início você adote YouTube e Instagram para a produção inicial do seu conteúdo, tá? Então, no YouTube e no Instagram, o que a gente pode aqui comentar de interessante que você pode fazer? Você vai estabelecer, então, um roteiro, né, baseado naquilo que você está estudando, e você vai gravar um vídeo longo. O que seria esse vídeo longo? Por volta de 10 minutos, talvez? Se você não tem esse hábito, não consegue, ainda está travado, faz o tempo que você vai conseguir, tá? A meta é chegar ali em pelo menos 10 minutos, tá? Você vai gravar esse vídeo longo. Ao gravar esse vídeo longo, você vai gerar cortes para o Instagram. Isso que você pode usar a inteligência artificial, tem o Ops Clip, tem vários outros aí programas que fazem, tá? Esse tipo de corte para o YouTube. E você pode, a partir disso, escrever também um carrossel para o Instagram. Carrossel é aquele tipo de conteúdo que tem vários slides, né? Que você vai arrastando assim e a história vai se seguindo em uma sequência, tudo bem? Isso aqui é uma maneira, claro, aqui eu tô começando pelo vídeo longo, mas, Karine, eu prefiro escrever. Não gosto muito de vídeo. Seria sensacional se você seguisse pelo YouTube, né? Começasse gravando, mas, nossa, sou muito travada, tenho muita dificuldade de ficar na frente das câmeras por enquanto. Ok.
Saiba que o seu processo talvez vai demorar um pouco mais de aquisição de público, mas é possível também. Porque aí você pode fazer basicamente uma outra forma, que é utilizando também e-mail e Instagram. Então você vai gerando ali a sua lista de e-mails, esses e-mails, essas pessoas você vai conseguindo à medida, né, que você vai publicando no Instagram também, principalmente. E aí você escreve um e-mail longo, né, por exemplo, e a partir desse e-mail você gera carrosséis para o Instagram. Essa é uma ideia muito interessante que o Elton Luiz dá, né? E essa parte desse conteúdo aqui, ele gosta muito de fazer isso. É interessante que eu já fazia isso, só que eu não tinha ouvido de ninguém, alguém falar um método assim. E ele padronizou um pouco melhor esse método e seguir essa ideia é também bastante interessante, tudo bem? Então, essa é a ideia. O que é importante? No início você não vai ter tanta gente, claro, não vai ter ninguém, né? O que você pode fazer? O que você deve fazer, ao meu ver, assim, que é muito útil? Impulsionar esses posts no Instagram. É preciso então impulsionar para que você conquiste ali a audiência, mais pessoas vejam esse conteúdo que você está produzindo. Mas você percebe que para você chegar nesses pontos aqui, né, só dá para fazer isso se você tiver conhecimento ali guardado, se você tiver o que falar, se você tiver o que fazer, tá vendo? Então é fundamental esse momento de aquisição de conteúdo. Então você vai gastar em média aqui mais 2 horas para fazer esses outros processos aqui, né? Gravação, os cortes, tudo mais, e a publicação. Obviamente também até a montagem do roteiro, se você gosta de fazer roteiros e se for bom para você os roteiros também, né? Que no início pode ser bastante útil também, principalmente, tudo certo? Então, essa é a ideia. E a partir disso, você vai sentindo o seu público, você vai sentindo que as pessoas estão falando com você, e aí você começa a construir o seu produto baseado na sua produção de conteúdo. Eu acredito muito no conteúdo primeiro, depois o produto. Você vai ver um monte de gente falando o contrário. Produto primeiro, depois conteúdo. Tudo certo, tudo bem. É uma maneira da pessoa trabalhar. Mas eu, particularmente, acredito muito nisso. Por isso que é interessante você fazer isso enquanto você tem um outro emprego. Para que você tenha uma fonte de renda, para que você tenha dinheiro para investir aqui. Não existe negócio, gente, que comece sem investimento inicial. Né? Um negócio na vida real aí, você precisa desembolsar ali um capital inicial para esse processo, né, ter o pontapé ali, a largada, né, para que ele aconteça, tudo certo? Se você, então, tem interesse em destrinchar esses processos, aprender cada vez mais, eu convido você a conhecer o meu e-book, no qual eu detalho algumas etapas desse processo de produção de conteúdo e também de produção do seu novo produto, seu produto do zero, e a minha mentoria, que tem por objetivo ajudar você ali de perto, seguindo um processo, seguindo etapas, para que você consiga, então, tirar o seu produto da gaveta, tirar aí de onde está guardado e transformar a vida de outras pessoas por meio do seu conhecimento. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, no comentário também, estará os links para o e-book e também estarão os links para o e-book e para a mentoria para que você converse comigo. Tudo certo? Um grande abraço e até a próxima.